descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão da terra firmeza, diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão da terra firmeza, diante da majestade de Jesus. Glória ao Senhor que nos fez como seu, né? Glória a Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Para os céus, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Se abra os céus, o teu reino vem, nossa festa do nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem a mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Onde Deus, os céus fechados se abram, teu reino vem a mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Onde Glória a Deus, aplauda o Senhor, porque somente o Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração. A nossa fé precisa estar firmada no nosso Deus, porque é Ele que nos fez para a sua adoração e para o seu louvor. E a Bíblia diz também, quando nós cantamos, não importa em qual situação nós estejamos, o Senhor estará do nosso lado. Mesmo que nós andemos aí no frio, sem amigos, sem pessoas para compartilhar, o Senhor, Ele está presente e Ele não nos abandona. É por isso que nós louvamos ao Senhor. É por isso que nós somos conhecidos como um povo alegre. Porque aqueles que são adoradores do Senhor têm felicidade no coração, mesmo em meio aos problemas. Vamos continuar louvando a nosso Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio,
Mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é pra sempre. Eu sei que seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu vou. Tem tudo a ver com Ele. Aquele é o seu amor por mim. Se eu me abalar, seu amor vai sustentar. Tudo cai em mim. Tudo cai em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu vou. Tem tudo a ver com Ele. Aquele é o seu amor. Se eu me abalar, ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, seu amor por mim permanecerá. Seu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, seu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz dela é seu. Se eu me abalar, o seu amor vai sustentar. Tudo cai em mim. Tudo cai em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. Mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar. Tudo cai em mim. Tudo cai em mim. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Nós louvamos ao nosso Deus, porque o nosso Deus é grandioso. Nós louvamos ao nosso Senhor, porque Ele é misericordioso. Ele está sobre tudo e sobre todos. E nós cantamos, mesmo que aconteça qualquer coisa, aquele que nunca se afasta de nós é o nosso Deus. E nós cremos nisso, nós precisamos crer nisso, irmãos, para que a gente continue a caminhar
Nós só conseguimos caminhar se nós crermos que o nosso Deus é aquele que nos sustenta, que o nosso Deus, em meio a tantas adversidades, é o que nos sustenta. É o nosso Deus que, mesmo sendo falho como nós somos, é que nos sustenta e que caminha conosco. Nós vamos louvar o nome do Senhor. Vamos continuar no louvor e na adoração ao nosso Deus.
Graça e paz, queridos, amém? Esse é o momento de dízimos e de ofertas. Eu queria ler um texto para que você entenda o quanto que isso é precioso na nossa vida. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 1, vai dizer assim: vocês sabem muito bem, irmãos, que a nossa visita não ficou sem proveito. Sabem também como fomos maltratados e insultados na cidade de Filipos. E antes de chegarmos aí em Tessalônica, fomos muito combatidos. Mas o nosso Deus nos deu coragem para anunciar a vocês a boa notícia que vem dele. Aquilo que anunciamos a vocês não se baseia em erros ou em má intenção. E também não tentamos enganar ninguém. Pelo contrário, sempre falamos como Deus quer que falemos. Porque Ele nos aprovou e nos deu a tarefa de anunciar o Evangelho. E não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Amém, queridos? Irmãos, quando eu olho para esse momento, eu fico pensando, irmãos, Deus só olha para um ponto na nossa vida: a intenção. Qual é a intenção de você separar 10% e trazer até o gasofilaço, ou trazer uma oferta para o Senhor? Qual é a intenção que você tem? É isso que Deus olha no seu coração. Não é um ritual, irmãos. Esquece isso. Eu dou e recebo, eu dou e recebo. Nem sempre vai ser assim. Mas Deus é fiel, irmãos. Ele quer entender qual é a intenção do seu coração. É para lá que Deus olha o tempo inteiro, irmãos. A intenção. Lembra lá daquela palavra que ele disse? Se você olhar com intenção para uma mulher e desejá-la, você cometeu o quê? Adultério. Então diz que tem intenção no coração. Intenção, irmãos, é um desejo além daquilo que a gente possa entender. Entendeu isso aqui? Então qual é a intenção que você faz isso? Qual é a intenção de você devolver aquilo que pertence a Deus? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Nossa vida, por esse momento de oferta, de dízimo e de oferta da nossa vida ao Senhor. Nós somos gratos, meu Deus. Muito obrigada. Bênçãos sem medidas derrame sobre cada vida, no nome de Jesus. Amém. Nos colocamos de pé e vamos cantar ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para te servir. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor com toda a nossa voz, com toda a nossa alegria, alegria de cristão. Alegria de cristão se faz com louvor, com adoração. Rodeado
Glória a Deus, meu Senhor. Nós estamos disponíveis diante do Senhor, meu Deus, somente para te servir. É para a tua glória, Senhor, e é para o teu louvor. Não importa, meu Senhor, quão grandioso, Deus, o Senhor é Senhor em todas as situações, ó Pai. O nosso louvor é para o Senhor, é para a tua glória. E com esse cântico nós declaramos diante do Senhor, ó Deus, eis-me aqui, ó Pai. Nós estamos aqui para te servir e nós estamos aqui para te adorar. E o louvor verdadeiro é aquele que vem do nosso coração. Não importa o quão estejamos, com dificuldade nós estejamos, não importa qual é a situação, mas nós estamos aqui e nós estamos diante do Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus. Nós, eis-me aqui para fazer aquilo que o Senhor quiser, ó Pai, e que for para engrandecer o teu nome, Senhor Deus. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Antes das crianças, gostaria de convidar a nossa irmã Laisa. Ela vai trazer aqui uma mensagem de adoração, um louvor. Graça e paz, igreja. Amém? Estou muito alegre, aprove a Deus estarmos aqui nessa noite. Sou ali de Vitória, Assembleia de Deus, Missão Jacaraípe. Estou aqui debaixo da bênção do meu pastor e vim nessa noite adorar com mais uma família que se prepara para voltar para casa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irei louvar a Deus com um hino bem facinho. Peço que a igreja me ajude. Aleluia. E aqui é a casa do seu Pai. Então glorifique a Ele, exalte a Ele, porque a presença dEle é real em nosso meio. Aleluias. Vamos adorar o Senhor Jesus. Não consegui colocar o playback. Eu quero que os irmãos que me ajudem. Glória a Jesus. Renovo de Sara Faria. Conhece? Louvado seja Deus. Eu vou trocar o hino para facilitar. Amém? Vou louvar o Senhor Jesus. Desde manhã eu tenho sentido a presença do Senhor. E o Espírito Santo ministrava assim comigo, que tinha pessoas aqui que precisavam de um renovo. Tinha pessoas aqui, aleluia, naquele meio, que precisava de uma força. E o Senhor fala, eu sou a tua força, eu te ajudo, se esforça-te. Louvado seja Deus. Eu vou trocar o hino, porque os meninos vão me ajudar, vocês vão louvar comigo e o céu será glorificado, amém? Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levantes o chão e erga o clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e
pode transformar a tua vida, pode transformar o quadro, mudar a situação e te garantir vitória. Amém? Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o seu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga o clamor, restitui. Eu quero de volta estar e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva a minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, restitui, Senhor, ouça o nosso clamor. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado aos que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode respirar. Meu Deus, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, me leva a minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Oh, glórias. O Senhor é Deus que restitui sonhos nessa noite. O Senhor é Deus que restitui a sua fé. Quem sabe você entrou aqui cansado. Quem sabe você entrou aqui desanimado e falando: Deus, eu já não suporto mais, Senhor. Deus, eu já não tenho força mais para orar. Mas eu quero declarar nessa noite, se você crer, você vai sair daqui renovado, porque tem águas vivas que descem do trono de Deus nessa noite para a tua vida e te enche, te alimenta, te renova, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a oportunidade e as palmas exaltam ao Rei Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. As crianças. Vamos lá? Todas as crianças. Cheio de homens e mulheres de Deus, né? Tem pastores, missionários. Olha o pastor aqui, ó. Esse aqui é o pastor. Vamos orar, irmãos, agradecer a Deus. Pai Santo, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai. Pai, bendito seja o Teu nome pela vida de cada criança que o Senhor trouxe neste lugar. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, porque a Tua palavra diz que delas é o Teu reino, e nós precisamos ser como elas, ó Deus, e elas nos ensinam tantas coisas importantes, Pai. Oh Deus, corações inocentes, Pai, um coração que não guarda mágoa, vai dormir em paz. Oh Papai, como que elas nos ensinam, Pai. E nós queremos, Pai, ter um coração como o delas, Pai, como de criança,
para podermos adorar ao Senhor e vivermos juntos uns com os outros, Pai. Pai, eu oro, ó Deus, pela vida dos facilitadores, ó Deus, que o Senhor seja boca ali mesmo do Senhor para a vida dessas crianças, Pai. Nós bendizemos o Teu nome nessa noite e as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Cadê as crianças? Amém? Isso aí. Ó, pastor. Irmãos, desde ontem nós tivemos ali uma festa ali na congregação, né? Na congregação ali de Canaã, e pela primeira vez, irmãos, nós conseguimos realizar um sonho da nossa vida, que foi batizar pessoas ali naquele lugar. Não precisava vir para cá, né? E nós tivemos ali, irmãos, uma grande festa. Deus foi muito gracioso para conosco ali naquele lugar, mas muito gracioso mesmo. Irmãos, o quanto de coisa que aconteceu naquele lugar lá, é só a presença do Espírito Santo que faz isso, entendeu? Pessoas se reconciliando na hora do batismo, irmãos, isso é tremendo, irmãos, só Deus pode fazer isso, né? E almas foram ali, né? Graças a Deus, passando ali pelo processo daquele que a própria Bíblia nos ensina, né? São ordenanças do Senhor Jesus para a nossa vida. E eu quero dizer uma coisa para você, querido, só se cumpre isso por causa do Espírito, tá, irmãos? Talvez um dia você foi batizado porque você foi forçado quando era pequeno, mas só se cumpre ordenanças da Bíblia pelo Espírito, porque é Ele que nos direciona a isso, é o próprio Jesus, entendeu? E aí, irmãos, eu queria convidar os irmãos para que os irmãos pudessem pegar aqui os seus certificados. Vem cá, Ney. Então, primeiro aqui, irmãos, é o irmão John. Cadê o irmão John? Ah, meu Deus, então vamos deixar ele por último. Nicolas está aí não? Henrique está aí? Meu Deus, irmão, cadê os homens? Olha o John aí. Esse é o John. Eu louvo a Deus pela vida dele, tá? Ele chegou lá no batismo, deu uma olhada e falou assim: sabe uma coisa? Também quero esse negócio aí. E louvado seja o nome de Jesus por causa disso. Amém? Olha lá. Thaísa. Glória. Glória a Deus pela vida da Thaísa, Eliane Rosa de Souza. Tem mais aqui, irmãos? Tem muitos irmãos aqui. Adilson e Daniela. Vamos chamar o casal junto. Oi, Edmar, perdão. Adilson não, Edmar e Daniela. Segura aqui. Edmar Braga. Família do Roberto Carlos, né? Wilson, irmão Wilson.
Dercy. Glória. Você é varão de fogo. Varão de fogo, guerreiro. Glória a Deus. Lorena de Souza Venâncio. Glória. Glória a Deus. Manuela Martins de Souza. Glória a Deus. Adilson Rosa Lima. Glória a Deus. Luiz Davi Monteiro. Metanoia. Bem, irmãos, glória a Deus. Esses aqui não puderam vir e depois você entrega eles lá, né? São ok. Amém, irmãos? Agradecer a Deus, né, irmãos? Está chegando muita gente para esse lugar, em nome de Jesus. A coisa está acontecendo, é só você ficar atento e ver. Você precisa ver com os olhos espirituais. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1. Eu quero ler até o verso 17, irmãos, para a gente entender o contexto. Nós vamos tirar algumas lições importantes aqui. Primeira vez que eu estive aqui nessa igreja, em 2016, eu preguei uma mensagem sobre Naamã. E eu lembro até do título da mensagem, que dizia assim: o que impede de você, o orgulho te impede de você ser abençoado. Era a mensagem que eu preguei aqui em 2016, a primeira vez que eu pisei aqui o pé nessa igreja aqui. Estava de passagem aqui, ia para Ponta da Fruta, uma sucessão pastoral que tinha lá, mas Deus acabou fazendo um negócio lá que a gente ficou por aqui. Mas uma coisa eu quero dizer para você aqui: a Bíblia, irmãos, ela é como um baú, você encontra muitas coisas preciosas ali dentro, é só você procurar. E aí eu estava lendo esse texto, né? Nós temos um desafio aqui de ler a Bíblia anualmente, e eu passei por esse texto aqui, e Deus foi me dando algumas lições importantes. Eu queria pensar, irmãos, nos bastidores. Antes de tudo, o que aconteceu para que Naamã pudesse ir lá para aquele rio, procurar o profeta, procurar o rio e ser curado? Tem coisas que acontecem antes ali, a gente olha só o pós, né? O quando acontece, o 7 mergulho, aquela coisa toda. Mas tem algo precioso que nós precisamos entender aqui, Deus mostrou para mim. Deus mostrou para mim. Algo muito precioso que nós temos que entender nesse texto aqui, irmãos. É muitas lições. A Bíblia é assim, irmãos. A internet está cheia de mensagem, irmãos. Mensagem para tudo quanto é coisa que você quiser. E às vezes você também prepara uma mensagem aqui e acha que você é exclusivo, que é só você que tem aquela mensagem, Deus só deu para você. Isso não é verdade, irmãos. Tem um monte de gente pregando a mesma coisa por aí. A mensagem é dele, irmãos. Ele sabe o momento certo de trazer uma palavra para a igreja. E eu quero falar sobre isso aqui, irmãos. O que aconteceu nos bastidores da vida de Naamã antes de ser curado? O que aconteceu antes? Vocês já pararam para pensar nisso? Vamos ler o texto? Capítulo 5, a
partir do verso 1 até o 17. Eu já não estou enxergando mais essas letras aqui não, cara. Não, aqui dá para mim. Deixa eu sentar perto da Débora aqui. Vamos lá, irmãos. O rei da Síria tinha grande Opa, volta lá. É isso mesmo? 5:1, né? Está cortado ali, irmãos. O que aconteceu? Deixa eu vir para o livro aqui mesmo. Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país. Porque por meio de Naamã, presta atenção, irmãos, o Senhor Deus, na sua Bíblia aí está Deus minúsculo ou Deus maiúsculo? Então significa que foi Deus que usou ele, amém, irmãos? Olha só isso aqui, ó. O Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios, e ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Eu estava lendo um comentário sobre essa lepra aqui, irmãos. Provavelmente não é aquela lepra que a gente vê nos desenhos, que é todo machucado, aquela coisa toda. Porque se ele fosse todo assim, provavelmente ele não vivia no meio das pessoas. Você está vendo coisas? São pequenas coisas que nós não conseguimos compreender aqui. Mas ele tinha uma doença na pele. Provavelmente a roupa dele de general cobria aquela doença, porque ele se apresentava diante do rei, ele era um soldado valente, ele ia para as guerras, e ele andava com os seus soldados, ele comandava os seus soldados, então não era uma coisa aparente, era uma coisa que só ele sabia que tinha, escondido dos outros. Presta atenção nisso aqui, irmãos, escondido dos outros. Como é que alguém poderia ver então que Naamã tinha um problema? Vamos pensar aqui um pouquinho, quero que você pense, tá? E aí ele continua dizendo: num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira. Quem que ele levou, irmãos? Olha as coisas começando a acontecer. Uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia, a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com um profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei, e contou o que a menina tinha dito, e o rei ordenou: vá falar com o rei de Israel, e entregue essa carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata, uns 70 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas, e a carta ele levava, dizia assim: esta carta é para apresentar a Naamã, que é o meu oficial, e eu quero que você o cure. Olha só o que o rei escreveu, irmãos. Ele escreveu para o rei de Israel, dizendo: olha, eu quero que você o cure. E aí, irmãos, naqueles dias era complicado, porque quando alguém mandava uma carta assim, os outros reis ficavam meio atentos: vamos, o que esse cara está querendo? Esse cara está querendo, né, tomar a nossa cidade, invadir a nossa cidade, só pode dizer: quem sou eu para curar alguém? E aí, irmãos, vai dizer assim: quando o rei de Israel lê a carta, rasgou sua roupa em sinal de medo e exclamou: como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho poder de dar a vida e tirá-la? Ele está querendo briga. E o profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Eu só vou ler até aqui, irmãos. Lá na cartinha da célula vai ser até o 17. Você pode ler também até o 17. Agora presta atenção aqui, irmãos. Nos bastidores aqui, irmãos, eu quero pensar um pouquinho sobre esse general, Naamã. Naamã foi um homem instruído totalmente para a guerra. Você conhece alguém que já serviu o exército e teve uma patente bem alta? Você conhece ele hoje, pela idade que ele tem? Vocês já tiveram acesso a alguém assim? Conheceu alguém assim?
Quem conheceu aí? Ninguém? Conheceu? Eles são rígidos. Eles não se dobram por nada. O exército é tão forte na vida deles que eles tomam uma posição de orgulho muito forte. Eles não se dobram para ninguém. Pode ver que eles chegam a um ponto de serem arrogantes. Essa é a palavra correta. O juiz é assim. O juiz se torna arrogante, porque o poder sobe, queridos. O poder sobe a mente das pessoas. E ele fica completamente arrogante. Não é qualquer um que chega para conversar com o juiz. Fala, e aí, meu irmão, não dá para fazer isso. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu trabalhava lá em Marechal, e nós estamos na casa de um desembargador, uma casa muito bonita, né? E nós fomos para lá para consertar uma antena, que a antena deu um problema. Quando nós chegamos lá, aquele homem estava completamente bêbado mesmo, uma garrafa de uísque, ele bêbado, e ele tinha batido na mulher dele. A mulher dele já é uma senhora de idade, e ela estava lá sem respirar. Nós chegamos na hora, o pastor fez massagem nela, passou álcool nas mãos, para ver se ela recobrava. E aí, nós fomos resolver o problema da internet. Aí, quem estava comigo, chegou e falou assim, ô, seu Manuel. Eu disse, seu Manuel não, doutor Manuel. Bêbado, doutor Manuel. Aí eu olhei e falei, ó, sai que o negócio não dá certo, não vai dar certo não. Porque esses caras não perdem, eles não perdem essa posição, irmãos. O orgulho é grande. Nós também somos assim, tá, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos ceder para o outro. Mas ninguém consegue fazer isso com muita vontade no coração, tá? Ele pode fazer isso com raiva, igual Naamã fez. Naamã foi tomar banho naquele rio, irmãos, com raiva, tá? A Bíblia diz que ele foi, sabe? Que isso, cara? O cara nem saiu lá fora, nem me visitou, nem... Entendeu? Então, veja, irmãos, que Naamã tinha essa característica. Era alguém extremamente religioso, alguém extremamente com um coração muito duro, muito fechado, durão de coração. Religioso, claro, na religião deles, né? E aí, irmãos, a história começa, irmãos, com Naamã. Esse nome tem um significado muito interessante. E esse nome era comum na Síria. Naamã na Síria é comum. E tem a ver com benevolência, tem a ver com disposição. Era um cara disposto, provavelmente por isso que ele ganhava todas as guerras. Era um cara de disposição tremenda. Então, contanto, quando essa menina, ela vai sendo cativa, vai ser levada ali para a Síria, e ali, de repente, ela vai para a casa de Naamã, ela começa a trabalhar na casa de Naamã. Pensa comigo, irmãos, se fosse eu e você, levado, sequestrado para um outro país, lá no seu país, nesse país, você pudesse estar dentro de uma casa de um grande homem, daqueles que fizeram parte do seu sequestro, será que você indicaria a ele que no seu país teria um Deus que poderia resolver o problema desse patrão que você... Será que você faria isso? Será que a gente faria isso, irmãos? Ou a gente torceria para aquele cara morrer? Pô, sou escravo aqui nesse lugar, estou longe do meu país, não tenho adoração do meu Deus, estou longe. Então faz o seguinte, eu quero que você morra. Eu quero que você morra. Só que aquela menina não tem essa atitude, irmãos. Você sabe por que eles não têm essa atitude, irmãos? Aí que eu quero dizer para você como é que Deus fala no nosso coração. Todas as vezes, presta atenção que eu vou dizer para você, todas as vezes que Israel foi levado cativo de um lado para o outro, eles sabiam que era por causa de Deus. Por isso que eles não reclamavam, irmãos, porque eles sabiam que os pais tinham falhado, alguém tinha falhado na adoração. Por isso agora eles estavam em outro país sendo castigados por causa disso. E lá naquele país eles continuavam a adoração. Você está entendendo o que é isso aqui, irmãos? Isso é tremendo, irmãos. Não depende do lugar para você adorar. Não depende. Tem gente hoje dentro de uma cadeia adorando a Deus. Talvez você nem entenda isso, mas como, pastor? Tem. Porque ele começa a entender propósito, irmãos. Enquanto você não entender um propósito sobre a sua vida,
você não vai entender o que Deus requer com você. O mais interessante é você entender o lugar onde Deus quer que você esteja. E se você conseguir entender isso, irmãos, você pode ter certeza que você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo, irmãos. Eu preciso entender esse lugar, é esse lugar que eu preciso entender. E essa menina, irmãos, provavelmente ela servia a sua patroa e servia Naamã ali com muita alegria no coração, não tinha tristeza, não tinha dor, pelo contrário, ela se preocupou com a vida do seu patrão. Por isso que ela indica, ela diz: olha, se o meu Senhor fosse em Israel, ele seria curado, porque lá tem um homem de Deus. Irmãos, presta atenção nisso aqui, irmãos. Irmãos, imagine quantos deuses existem para aqueles lados de lá. Você já pensou nisso? Quantos deuses? Hoje eu estava lendo, irmãos, o rei Josias, quando ele pega o livro da lei, e ele começa a ler o livro da lei, Israel estava perdido, todo bagunçado, e Josias lê aquele livro e fala: o quê? Vamos começar aí, vai olhar, vai pelas casas, e começaram a tirar os ídolos do lar, os postes ídolos, daquelas deusas que eles adoravam, começou a destruir todos os postes de Baal, estátua, e uma série de coisas, irmãos, ídolos dos lares. Talvez hoje você não entenda o que seja um ídolo do lar, mas talvez hoje seja na sua casa uma televisão, a sua cama que você adora demais, o seu sofá que você é apaixonado por ele. Talvez esses sejam os ídolos que tem lá dentro da sua casa hoje. Josias falou: vão acabar com tudo, só tem uma pessoa que deve ser adorada aqui nesse lugar, é o Deus Todo-Poderoso de Israel. Entendeu isso aqui, queridos? E aí, irmãos, quando eu comecei a andar um pouquinho mais, e aí é que eu quero compartilhar a primeira lição com você. O que aconteceu nos bastidores? Tudo começa com um ponto de referência. Essa menina era o ponto de referência. Aquele homem tinha experimentado ser usado por Deus um dia, porque ele venceu uma guerra no nome de Deus. Está aqui na Bíblia, tá, irmãos? Deus, ele faz o que ele quiser, ele usa quem ele quiser. E ele usou Naamã para ganhar uma guerra. Aquela menina, irmãos, quando chega ali, e aí agora eu quero dizer o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, está lá no verso 2 e o verso 5. Em um dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneiro uma menina. A Bíblia não menciona o nome dessa menina, irmãos. Não menciona porque isso não é importante. Não é importante. O mais importante é o que aconteceu através dessa menina. Entendeu? A tua vida, queridos, é um instrumento de Deus. Amém? O que importa, irmãos, é o que vai acontecer pela tua vida. É o que vai acontecer, porque se você trazer isso para você, vai gerar o que gerou em Naamã: orgulho. Eu fiz, fui eu que coloquei a mão na cabeça, fui eu que orei, eu orei e aconteceu. Você viu, pastor? Nada disso, queridos, nós não temos capacidade nenhuma de fazer nada, somente Deus. Somente Deus. E aí vai dizer aqui: e ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com um profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. Primeira lição, irmãos, que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, é que Deus vai usar você como um instrumento para Ele, independente do lugar. Independente do lugar. Você pode estar viajando, você pode estar num avião, você pode estar num barco, você pode estar caminhando, você pode estar dirigindo, você pode estar no trânsito. Deus vai usar você. Eu me lembro uma vez que eu me perdi ali em Vila Velha, e eu fui fazendo um balão ali, tentando ir para Santa Mônica, e eu não conseguia, toda hora eu errava. Eu falei: mas não é possível, é aqui, mas eu estava confundindo, eu confundi um trevo com outro, eles são muito parecidos. E aí, não deu certo uma vez lá, eu parei o carro, tinha duas pessoas sentadas num banco assim, de ônibus, já eram 11 horas da noite, irmãos, é loucura isso, tá? E eu parei o carro e perguntei: ei, alguém poderia me dizer como é que eu faço para ir para Santa Mônica? O cara falou: estou indo para lá.
Pô, então vambora. Olha que loucura, irmãos. Vambora. Você me leva lá? Levo. É loucura ou não é, irmãos? Quando aquele cara sentou no carro, eu falei: ei, prazer, meu nome é Paulo, eu sou pastor. Ele: ô, rapaz, tem muito tempo que eu estou desviado da palavra do Senhor. E aí nós começamos a falar do amor de Deus para ele. Volta, querido, volta. E o cara me levou aonde eu precisava ir. Irmãos, presta atenção, você pode ser usado a qualquer hora. Você tem que estar à disposição de ser usado. É viver essa vida radiante, essa vida que Jesus disse que nós temos. Podia estar ali com raiva, brabo, chutando o carro, porque eu estou errando o balão, estou errando o trânsito. Não, irmãos. Tudo tem a razão de ser, e eu sempre faço essa pergunta a Deus: Pai, o que você quer me ensinar com isso aqui, papai? O que o Senhor quer me ensinar com isso tudo? Irmãos, não fica questionando: Deus, para que isso? Oh, meu Deus, não sei o que, está vendo? Pobre não pode nem sair para dirigir na cidade, porque ele erra tudo, não sei o que. Faz isso não, querido. Começa a perguntar a Deus. Deus, ele age de uma forma, irmãos, que eu e você não vamos entender. Ele só quer que você obedeça. É isso que ele quer, obedeça. Você vai ver no caso de Naamã aqui, irmãos, o que tem a ver mergulhar 7 vezes dentro do rio? O que tem a ver isso? O que tem a ver isso, irmãos? Eu já mergulhei, eu fui criado dentro de um rio. Mas o que tem a ver isso? Tem a ver, irmãos, porque o profeta deu uma ordem. Amém, irmãos? O profeta disse: vai. E se você for e obedecer, queridos, você vai se dar bem. É o que a Bíblia ensina, queridos. Por que Israel demorou de entender a questão de Cristo Jesus? Porque eles mataram os profetas diziam a verdade, e eles estavam matando os profetas, não queriam ouvir a verdade. Você sabe o que deixava mais triste um judeu naquele tempo, irmãos? É quando ele era levado cativo, e ele era privado de adorar em Jerusalém. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Eles eram apaixonados pela igreja, extremamente apaixonados. Quando eles não podiam estar lá, eles oravam olhando para lá. Como é que nós somos, irmãos? Será que nós somos apaixonados pela nossa igreja? Não estou falando disso aqui não, tá, irmãos? A igreja, eu estou falando dos irmãos aqui. Você é apaixonado pelos teus irmãos? Você sente falta dos teus irmãos? Porque se você não sente, irmãos, tem alguma coisa errada no seu coração. Você está ainda vivendo individualmente. Deus nos chamou para viver em comunidade, viver uns pelos outros. Então eu tenho que sentir falta de vocês. Eu tenho que sentir falta da igreja. Sabe? É quando você não pode, por um acaso assim, pela manhã você não pode vir à igreja porque aconteceu um imprevisto, mas o seu coração está ardendo, vontade de estar lá naquele lugar junto com os meus irmãos. Sabe o que significa isso? Intenção do coração, isso toca a Deus. Aonde você está, o teu espírito também está conosco. Você entendeu o que é isso aqui, queridos? Você entendeu? Então nós temos que ter essa atitude, irmãos. E ali para o judeu, irmãos, era complicado demais ficar longe de Jerusalém, era um lugar de adoração. Quando Jesus ele toca naquela mulher ali do poço de Sicá, ali naquela passagem, em Samaria, a Bíblia diz que aquela mulher ela fica preocupada. Ela fala: e agora? Como é que eu vou adorar? E Jesus fala assim: olha, não se preocupe com isso. Vai chegar? Não, já chegou o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Sabe o que significa isso? No seu carro você adora a Deus, na sua casa você adora a Deus, na frente do seu computador você adora a Deus, no colégio você adora a Deus, em todos os lugares que você tiver você adora a Deus, porque isso não interrompe a sua comunhão com Deus. Você trabalhando adora a Deus, seu coração está ligado. Aquela menina, irmãos, ela estava ali naquela casa,
Mas eu penso para mim que no coração dela o desejo de adorar a Deus. E eu penso, irmãos, que a chave foi essa, porque se ela falou com o seu patrão, ei, lá em Israel tem, eu provavelmente, depois você vai ver no final, o que Naamã vai fazer. Você vai ver o que ele vai fazer depois que ele vai em Israel, reconhece Deus, reconhece o poder e a autoridade de Deus, e depois você vai ver o que ele vai fazer aqui. Olha só que precioso, irmãos. Naamã, irmãos, ele era o comandante sírio. Ele resistiu ao mergulho no Rio Jordão. Ele foi relutante em seguir as instruções do profeta. Tem gente que está assim, irmãos, não quer seguir a direção do seu pastor. Ele não entende isso. Não, só vou se Deus mandar. O Deus está mandando, queridos. É através do seu pastor que Deus está mandando. Deus está dando ordem, está dando a direção. Ele não vai descer aqui para dizer para você, ei, é por aqui. Não. Ele está usando pessoas para dizer isso. Seu líder de célula. Ele está usando todos eles, irmãos, em função daquilo que ele quer fazer. Eu só preciso ter a posição de obedecer. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa. Você quer saber se o seu coração é orgulhoso ou não? Quantos querem saber isso aí, irmãos? Amém? Querem saber? É quando você não obedece a ordem de alguém superior a você. Já tem orgulho aí dentro. Quando você não consegue obedecer a ordem de alguém superior a você, é porque você quer ser igual a ele ou maior do que ele. Então já tem orgulho dentro do coração. Cuidado com isso, queridos. O orgulho abate você. Ele deixa você longe de tudo que é de Deus. É claro que eu não estou dizendo para você obedecer qualquer ordem. Você tem que obedecer o que está na palavra de Deus. Se tem alguém direcionando a você, segundo a palavra de Deus, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Muito melhor. Aquela menina ali, irmãos, quando ela foi usada naquele momento ali, eu penso para mim, você sabe qual era o desejo dela? Isso é meu pensamento, tá, irmãos? É o meu pensamento, a minha visão aqui. Se o meu patrão for curado lá, ele vai liberar nós para ir adorar lá também. É isso mesmo. Se ele for curado lá, se eu pedir o meu patrão, ele vai deixar eu ir adorar o meu Deus lá também. Você está entendendo o que é isso aqui? Por isso que ela faz isso, irmãos. É por isso que nós temos que apresentar esse Deus mesmo, para que nada impeça que nós temos essa comunhão com Ele. Veja, irmãos, que não importa onde você está, irmãos, Deus quer te usar. Amém? Segunda lição, irmãos, que eu aprendo aqui. No princípio, o seu orgulho desprezou a cura. Quando eu olho para a conversa ali daquele, provavelmente alguém que trabalhava perto dele, disse assim, puxa vida, rapaz, ele só mandou você mergulhar 7 vezes no rio. Se fosse uma coisa muito mais difícil, já pensou você andar daqui até no Egito a pé? Talvez seria muito mais difícil. Mas só ir ali no rio mergulhar 7 vezes, por que você não faz isso? Sabe por quê, irmãos? Tem pessoas, irmãos, que esperam coisa grande cair, ou um milagre grande acontecer. Deus está fazendo milagre a todo instante, amém, irmãos? É só você ter os olhos espirituais para perceber isso. Tem milagre toda hora acontecendo, tem livramento toda hora acontecendo sobre a sua vida, tem cuidado de Deus toda hora à disposição da sua vida, mas você não consegue ver isso. Você parece que você quer ver uma coisa estrondorosa acontecer, para que depois você possa dizer, agora eu vi Deus. Deus não é assim, irmãos. Ele se manifesta gradativamente, de uma forma que nós vamos crendo no poder e na sua glória. Então Deus vai se mostrando aos poucos para nós. A realidade de Deus para a nossa vida, irmãos, é muito diferente do que você possa imaginar. Nós somos ruins, irmãos. Nós temos uma bagagem muito ruim, irmãos. Somos mal, herdamos um pecado, herdamos algo tão ruim, e essa herança hereditária que vem de geração em geração. Talvez tem pecados que nós nem cometemos, mas tem requisitos na nossa vida que foi lá atrás.
Alguém fez, os pais nossos fizeram, os bisavós nossos fizeram coisas terríveis. Nós não sabemos a história deles. E às vezes nós temos atitude aqui na frente que a gente nem sabe por quê. E aí nós chamamos isso de maldição hereditária. Tem gente que não acredita nessas coisas. Mas tem, queridos. Maldição, irmãos, que vem de geração em geração. Ela só acaba quando alguém entrega de verdade o seu coração para Jesus. Muitas vezes, irmãos, o orgulho é tão grande no nosso coração que nós não queremos se dobrar, não queremos descer um pouquinho a mais. E aí nós falamos assim: eu nasci assim, você assim, eu sou igual meu bisavô. Entendeu? Tem gente que tem orgulho de dizer ainda que o homem era mau. Mas você tem orgulho de dizer que você é igual a ele, quer ficar igual a ele, quer ser igual a ele. Irmãos, isso não é de Deus para a sua vida não, querido. Deus te transformou, Ele trouxe você para uma nova posição, amém, irmãos? Agora você está na luz, querido, você não está mais nas trevas. Você foi regenerado pelo sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que agora você pode viver a vida plena de Cristo. É só você entender essas coisas. Verso 11 vai dizer assim: mas Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor, o seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Olha o que ele estava esperando. Esses homens, irmãos, todo orgulhoso, presta atenção que eu vou te falar aqui, todo orgulhoso, ele é difícil, presta atenção que eu vou dizer, irmãos, ele é difícil de cumprir ordens. Todo orgulhoso é difícil de cumprir ordens. Ele pode até na sua frente ele dizer: não, pode deixar que eu faço, mas ele faz o contrário do que você pediu. É orgulhoso. Ele não está submisso a uma autoridade. Todo orgulhoso é insubmisso a uma autoridade. E ele começa na casa dele, tá, irmãos? É na casa dele, com o pai dele, ele já começa a ser insubmisso. Eu faço o que eu quiser, tá, pai? Quem manda na minha vida sou eu. É o orgulhoso. Está me tirando, velho? Esse é o orgulhoso. Não é o jovem, não é a gíria do jovem aí? Está me tirando, velho? Vocês vão ver o velho no apagar das luzes. Entendeu? Orgulho no coração. Mas de onde vem isso? Como é que um jovem vai lidar com isso? Ele não sabe de onde veio isso. Ele não sabe a história do pai, não sabe a história do seu avô, não sabe a história da família do pai, nem da família da mãe. Aí os dois vão para dentro da mesma casa, tem um monte de filhos, vem um monte de gerações aí que a gente não sabe de onde que vem, de onde saiu. Eu vim de uma cidade, irmãos, que tinha famílias, e havia vingança entre famílias, mortes de famílias, todos já morreram, irmão, não tem ninguém para contar a história mais, mas tudo de família, não, porque meu pai era assim, meu pai foi assim, e eu sou assim também, e aí uns iam matando os outros, famílias e famílias, todos se acabaram, e agora outro povo está vivendo o melhor da terra. A Bíblia diz que os mansos herdarão o quê? Cadê os brabos, irmãos? Hã? Cadê os brabos? Está onde, irmãos? Irmãos, a terra está fazendo isso, ó. Vai chegar um tempo, irmãos, para a glória de Deus, vai chegar um tempo, talvez eu não veja isso, eu não sei se vocês vão ver isso, mas tem uma geração que pode ver isso, antes de Jesus voltar, vai ter muito manso nessa terra, amém, irmãos? Vai ter muita gente mansa, muito mais manso do que brabo, pessoas de coração ensinável, pessoas que têm um coração temente a Deus, e eles vão começar a viver um pouco melhor nessa terra. Mas enquanto existir esse povo brabo, esse povo ruim, esse povo que acha que é só ele, entendeu? Eu fico notando aqui, irmãos, de noite tem um monte de gente fazendo trânsito errado aí na cidade. Uma hora vai se dar mal, irmãos. Uma hora vai se dar mal.
E eu queria aproveitar e dar um recado para vocês. Aqueles carros que estão lá do lado de lá, estão todos errados ali, tá? Se chegasse alguém aí, policial de fora aí, tá todos multados aí. Então, quando você encostar o carro do lado de lá, você tem que encostar com a frente para lá. Aí não é contramão. Para lá é contramão. Entendeu aqui? Amém, irmãos? Presta atenção, tá? Senão depois você vai encontrar um papelzinho lá no seu para-brisa. Você vai dizer, o diabo está me perseguindo. Não é o diabo não, irmãos. É falta de consciência sua. Está vendo o que a placa está dizendo. Então é falta de consciência. Então você, cuidado com isso, né? Não faça isso. Sempre, eu já avisei isso aqui na igreja alguma vez já, em relação a isso aí. Isso é importante, irmãos, porque as leis são para ser cumpridas. Jesus nunca ultrapassou uma lei, irmãos. Nunca fez isso. E nós, como crentes em Cristo Jesus, também não devemos ultrapassar leis. Devemos seguir o que a lei determina. Se eu seguir, quem é beneficiado é quem, irmãos? Sou eu. Todas as vezes que eu sigo as leis, eu sou beneficiado. Tá bem, irmãos? Veja aqui, irmãos. Naamã tinha instruções de guerra, estava acostumado a fazer isso com as pessoas, mas agora ele estava experimentando na própria pele o mesmo tratamento que ele fazia com as pessoas. O orgulhoso é assim, ele trata as pessoas aqui, ó, se você quiser você tem que vir aqui, ó, e me pedir perdão. Esse é o orgulhoso. Joelho aí, e a pessoa vem, tá bom, perdão. Só que um dia, ele chega na presença de Cristo, e ele faz a mesma coisa, joelho aí, eita glória, amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que é isso aqui? Na presença de Cristo, todo orgulho é quebrado, queridos. E ali na presença de Cristo, eu posso ser a pessoa mais orgulhosa desse mundo, mas na presença dEle, eu me prostro, eu me coloco diante dEle e reconheço que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Você está entendendo o que é isso aqui, queridos? Naamã não conseguia fazer isso, porque ainda havia orgulho no coração dele. Mas ele estava agora pagando pela mesma moeda, porque o profeta não dá a mínima para ele. O profeta não sai lá fora, irmãos, e não chega, oh general, eis-me aqui o seu servo. O profeta não faz isso, querido. Ele só diz assim, olha, vai lá e diz para o Naamã, dá 7 mergulhos no Rio Jordão e ir embora para casa. Curto e grosso. E ali começa a ser o orgulho de Naamã ser tratado, porque ele foi tratado como ele tratava as pessoas. Você sabe como que o orgulho é tirado do nosso coração, irmãos? É quando nós encontramos pessoas que também são orgulhosas e nos tratam igualzinho nós tratamos elas. Aí nós vai dar faísca, dá até fogo ali. Mas começa um tratamento de Deus. Um alcoólatra trata o outro alcoólatra. Um maconheiro trata o outro maconheiro. Um orgulhoso trata o outro orgulhoso. É assim que Deus faz, irmãos. Deus usa peças importantes para nos lapidar. Nós somos como fosse uma joia, uma preciosidade, mas ainda inacabada. Sabe aquela pedra bruta que você tira lá uma pedra grandona, e você sabe que tem muito valor aquela pedra, mas você olha para ela assim e fala, não, mas precisa de alguma coisa ainda, precisa ser ilustrada, precisa ser lapidada, precisa melhorada, para chamar muito mais atenção. Não é assim que você pensa? Deus faz isso comigo, com você. Você e eu somos pedras brutas, irmãos, pedras, irmãos, que ninguém queria saber mais, rejeitado pela sociedade, rejeitado por onde você passava, e Deus disse, não, você para mim é joia rara, eu quero lapidar você, eu quero fazer com que as pessoas olhem para você e vejam que eu posso fazer de você um grande diamante. Entendeu isso aqui? Um diamante, onde todos param e vejam. Você passa numa vitrine, você vê um diamante, irmão, não tem jeito de você não parar não, queridos, ele te atrai. Além da preciosidade, ele é bonito, irmãos. Todas aquelas quininhas chamam a atenção da gente. Os detalhes, aquilo chama a atenção. Eu e você somos diamantes, somos pedras preciosas na mão do Senhor. É por isso que o orgulho não tem lugar no nosso coração. Ele não pode ter, irmãos.
Amém, queridos? Terceira lição, irmãos. Deus usa sempre o melhor para te abençoar. Nem sempre, irmãos, o melhor para mim, ou o melhor de Deus, é o melhor que eu penso que é para mim. Nem sempre. Quando ele indaga aqui, irmãos, sobre os rios, ele diz assim, ele começa a falar que lá em Damasco, tinha 2 rios ali que era muito melhor do que aquele rio ali. Muito melhor. Eu não sei como é que estava o Rio Jordão naqueles dias, mas eu sei que foi naquele rio que Naamã foi e ficou curado. Não sei se a água estava turva, se estava suja. Eu sei que foi lá que ele foi curado. E aí Naamã começa, não, peraí, você pode fazer o seguinte, cara, você manda lá para Damasco, lá tem rios muito melhores do que aqui, provavelmente rios tratados, rios bem cuidados. Mas Deus não é assim, irmãos. Ele vai usar às vezes coisas para nos abençoar, coisas que não é do jeito que nós queremos e do jeito que nós pensamos. Ele vai usar o jeito dele. Deus é do jeito dele, irmãos. O Edivan estava pregando lá na congregação e ele falou uma coisa muito interessante. Será que hoje, irmão, se você tivesse um problema no olho e chegasse um profeta de Deus aqui, cuspisse no chão, pegasse terra, cuspisse, fizesse um barro aqui, você deixaria passar no seu olho? Para você ser curado? Duvido, você, Deus me livre, está contaminado, tem Covid, está cheio de Covid, está cheio de não sei o quê. Será que você tinha coragem de deixar alguém passar, igual Jesus fez com aquele homem? Irmãos, tem alguns teólogos que dizem, irmãos, que aquele homem, ele tinha uns buracos, não tinha de olho, ele não era cego, não, ele não tinha os buracos, Jesus refez, ele fez todo o globo ocular, tudo, com cuspe, com terra, com barro, e fez certinho ali, botou a mão, e o cara, agora eu estou vendo, Você sabe por que nós resistimos a essas coisas, irmãos? Às vezes nós estamos num lugar, o Espírito Santo, você não nasceu de novo aqui, amém ou não amém, irmãos? O Espírito Santo fala com você assim, fala do meu amor para ele, falando, Deus me livre, vai que ele não olha para mim de cara feia, vai que ele não aceita o que eu vou falar. Quantas vezes a gente tem feito isso, irmão? Rejeitado a voz do Espírito Santo sobre a nossa vida. Deus tem hora, irmãos, que manda a gente fazer loucura, a gente não consegue entender essas coisas. Muitas pessoas pensam, irmãos, que servir a Deus é aquela forma religiosa, de rituais e cerimônias. Não, irmãos. Forma de servir a Deus é você estar em qualquer lugar onde você estiver, você está pronto para abençoar uma vida. Isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus. Às vezes eu estou na rua, ali alguém, pastor, ora por mim, é na hora, irmão, vem cá, vou morar aqui, paro no meio da rua e oro. Não, irmão, pode deixar que eu vou orar para você depois, tá bom? Eu vou para casa, vou fazer algumas coisas, cadê? Eu já esqueci quem era, o nome, tudo. Não vou lembrar, irmãos. Faz isso na hora, irmãos. Deus quer te usar ali naquela hora. É naquela hora que Ele quer te usar. Para os outros pode ser loucura, as pessoas podem chamar você de doido, que você fala sozinho pela rua aí. Não esquenta a cabeça com isso não, irmãos. Esquenta a cabeça não, você está falando com o papai do céu, amém, irmãos? Tá, ué, sai aí, ó, conversando com Deus, contemplando as estrelas, contemplando o mar, o céu, glória a Deus, aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Ih, tá doido, tá nada, irmãos, ele está aí glorificando e adorando a Deus, aquele que é todo poderoso. Irmãos, nós temos vergonha de tantas coisas nós temos vergonha, mas não temos vergonha de machucar os outros, de falar mal dos outros, isso nós não temos vergonha, de exigir os nossos direitos, aí nós não temos vergonha, mas de falar do amor de Deus, uma vergonha extrema. Eu não fui chamado para essas coisas. Você foi chamado para quê? Para ir para o inferno? Então você não foi chamado para ir para a eternidade, porque para ir para a eternidade nós precisamos falar do amor de Deus para as outras pessoas. Você não pode ir para lá sozinho. O mínimo, presta atenção que eu vou te dizer aqui, o mínimo que você tem que levar para a eternidade é a sua família, amém? A sua família, você é responsável por ela. Se você não consegue ganhar a sua família,
Tem alguma coisa errada aí. Ah, pastor, mas eles não me ouvem mais. Talvez foi o exemplo que você foi lá atrás. Quantas vezes você falou mal da igreja dentro da sua casa e seu filho ouviu? Quantas vezes você falou mal do seu pastor dentro da sua casa e seu filho ouviu? Quantas vezes você falou mal do seu irmão na sua casa e seu filho ouviu? E hoje ele não vem, ele não vai vir mesmo, porque ele sabe que você é falso, ele sabe que você é hipócrita, você vai naquele lugar, mas não vive aquele lugar, ele sabe disso. A sua casa, irmãos, é o lugar que você tem que ganhar. Se você não ganhar a sua casa, você vai ser reprovado por Deus, porque Deus confiou presentes para você, e esses presentes estão perto de você, e todos os dias estão com você. Primeiro é a sua casa, depois a cidade. Entendeu isso aqui? Você está vendo a responsabilidade que nós temos? Primeiro é minha casa, eu tenho que ganhar minha casa, eu tenho que fazer tudo para ganhar minha casa. Ah, eu errei lá atrás. Vem cá, meu filho, me perdoa, meu filho, me perdoa, porque muitas vezes eu falei mal da igreja, mas hoje eu entendo que eu falhei, e eu quero te pedir perdão. Faça isso e muda a história da tua casa. Muda a história da tua casa. Tudo conserta-se com perdão, querido. Tudo, porque o perdão é divino. Perdão é de Deus, queridos. Tudo conserta através do perdão. Vai dizer que nós não falhamos? Falhamos. Falhamos e muito. Às vezes nós conversamos coisas que não precisa outras pessoas ouvirem. Somente alguém que está com você ali, você está conversando algumas coisas. Às vezes, muitas vezes nós matamos a nossa casa por causa disso. Você imagina essa menina, irmãos, se ela estivesse na casa de Naamã, reclamando da vida. Você acha que Naamã seria curado, queridos? Hã? Não. Você lembra de Neemias? A Bíblia diz que o rei, presta atenção no que a Bíblia diz, o rei nunca viu Neemias triste por servi-lo. Nunca. Você vai ler na Bíblia isso. Mas um dia ele aparece triste, mas não por causa que ele estava escravo, mas era por causa do seu povo lá em Jerusalém, por causa das muralhas de Jerusalém que tinham sido derrubadas. E ele aparece com um semblante triste. Ele, o que está acontecendo com você? Você nunca apareceu na minha presença dessa forma. O cara era escravo ali, gente. Ele era escravo naquele país. Mas naquele dia ele aparece triste, sabe por quê? Por causa do seu povo, dos seus irmãos. Isso entristece mesmo, irmãos. A nossa vida nos entristece mesmo por causa dos nossos irmãos, às vezes. Os nossos irmãos estão passando por uma luta grande, difícil, e a gente não tem o que fazer, a não ser orar por eles. E quando nós começamos a fazer isso, isso dá tristeza no coração. Por isso que Jesus fala que no mundo nós teríamos aflições. É essas aflições, irmão, de termos uns pelos outros. Sabe, que aquela pessoa que você quer gerar como filho. Irmãos, Paulo diz que ele sentia dores como se fosse de parto. Você sabe o que significa isso? Mulher sabe, o homem não sabe o que é isso, mas mulher sabe o que é uma dor de parto. Graças a Deus que a gente não, porque a gente nem suportaria isso. Nós não fomos feitos para isso, mas a mulher foi feita para isso, e ela sabe o que é uma dor de parto. Paulo diz que sentia a mesma coisa que uma mulher sente para gerar um filho, ele sentia para gerar uma alma. Nós oramos hoje, queremos que o cara não vai, já vou orar mais para esse aqui não, agora vou orar por ela. É assim que a gente está fazendo, hein? Você não insiste na oração, não persiste na oração, não busca de Deus. Peça a Deus, querido, e Deus vai salvar, porque é vontade de Deus. A vontade é dele. Você acha que Deus não quer salvar? Por mais que a pessoa seja, irmãos, esteja passando por totalmente errada na sua vida, não interessa, irmãos. A mesma oportunidade que eu e você tivemos, essa pessoa também tem. A mesma responsabilidade. O jeito de Deus, irmãos, é o jeito dele. É por isso que é loucura às vezes nós fazermos algo. Eu chego para você uma hora assim e falo assim: meu filho, pega seu carro aí e vai lá em Colatina, procura
fulano de tal, e você vai sem saber quem é, sem saber quem, mas fala, Deus mandou, e você chega lá e procura esse cara, procura essa pessoa, e Deus manda você dizer uma palavra para ele. Vocês creem nisso, irmãos? Deus faz, irmãos. Eu me lembro uma vez, eu estava começando a caminhar, e o rapaz estava passando uma necessidade incrível, tremenda financeiramente. E aí eu e um jovem colega meu, ele saiu de casa, ele falou assim, ó, Deus mandou eu ir lá na casa do irmão Paulo. E ele foi comigo, a gente chegou lá, conversamos com o irmão Paulo, e ele tinha um olho vazado, ele chamava ele de Paulo Pirata. Ele tocava violão, um cara muito bacana, pregava a palavra. E aí esse jovem falou assim, olha, Deus mandou te entregar isso aqui. Quando aquele cara pegou a quantia de dinheiro que ele pegou, ele ficou tremendo. Ele falou, eu estava pedindo a Deus aqui agora. Você tem que crer nessas coisas, queridos. Ele quer te usar, mas você não crê. Deus pode te usar para fazer qualquer coisa. Carlito Paiva, São José do Rio Preto, uma das igrejas que hoje está transformando a cidade. Ele orou por 700 milhões. 700 milhões. É dinheiro demais. Não é ou não é, irmãos? Pois é, mas um dia chegou um empresário e falou assim, olha, Deus tocou no meu coração, está aqui o dinheiro que vocês estão precisando. Você crê nisso, irmãos? O problema, irmãos, é que Deus toca no coração, mas você fala, isso é coisa da minha cabeça. Está doido eu dar 700 milhões para... Isso é coisa da minha cabeça. Não, irmãos. Deus não está preocupado com esse tempo aqui não, irmãos. Deus está te preparando para te levar para lá. E você pode ser bênção aqui, na vida dos irmãos. Entendeu isso aqui? Como essa menina foi bênção na vida de Naamã. Essa menina foi bênção na vida de Naamã. Ela foi o canal de Deus, irmãos, para a restauração de um homem. Esse homem quebrou o orgulho. E agora nós vamos para o final aqui, irmãos. Presta atenção aqui. Tudo que Deus faz, Ele faz para ser glorificado. É o quarto princípio. Então Naamã desceu até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e foi completamente curado, e a sua carne ficou sadia como de uma criança. Deus fez muito mais além do que ele imaginava, amém, irmãos? Tudo que Deus quer fazer na minha e na tua vida, irmãos, é muito mais além do que nós imaginamos. Ele não queria só curar a leprazinha, mais ou menos, não. Deus transformou a pele dele numa pele de criança. Eita glória. Agora ele diz aqui, depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse, agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Ele reconhece a autoridade de Deus sobre a sua vida. Veja, irmãos, que isso aqui muda a história de Naamã. Agora veja que ele confessa que só existe um Deus, de todos os deuses que tinha em todos aqueles lugares, em todas aquelas nações. Ele diz, não tem um Deus como o Deus de Israel. E ele presencia ali aquela cura, aquela coisa bacana. Eita glória. Agora veja, irmãos, a quinta lição e última. A quebra de orgulho vai fazer você ter atitudes diferentes. Todo coração orgulhoso que é quebrantado, irmãos, ele tem atitude diferente. Ele começa a ver as coisas de outra forma. Ele começa a reconhecer autoridades. E ele começa agora a olhar para o pai dele como autoridade sobre a sua vida, a sua mãe como autoridade sobre a sua vida. Ele começa a perceber as autoridades que são constituídas no lugar onde ele está vivendo. Ele começa a reconhecer todas elas como autoridade sobre a sua vida. E a própria Bíblia vai dizer, irmãos, se você quer ser grande, você tem que ser o menor. E o menor é que reconhece quem é grande. Amém, irmãos? Só o menor reconhece quem é grande, irmãos. Agora veja, queridos, olha o que acontece.
Lá no verso 17 e 18 vai dizer assim: Eliseu respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, a quem sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Aí Naamã disse: já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixe, presta atenção aqui, irmãos, deixe que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu não vou oferecer sacrifícios e oferta que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Deus do Senhor. Muda tudo. Agora ele sabe quem é Deus. Olha a atitude de Naamã agora. Orgulho quebrado, atitude diferente. Eu queria concluir dizendo para você o seguinte: o significado de Naamã na Bíblia, irmãos, vai além da sua história individual. Sua luta contra a lepra representa as batalhas que todos nós enfrentamos na nossa jornada pessoal. É um lembrete, queridos, de que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis, nós podemos confiar em Deus e buscar a sua orientação para receber a cura e a restauração. Quantos querem ser curados aqui nessa noite? Nós precisamos quebrantar o nosso coração, queridos. A cura, ela vai acontecer, mas eu preciso quebrantar o coração. Se tem alguma coisa aí no seu coração que ainda precisa de cura, eu queria convidar você a vir aqui à frente. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Tem algo que você precisa ser curado. Nós precisamos de cura o tempo inteiro, irmãos. A Bíblia diz que nós estamos doentes, precisamos de cura. Eu quero orar por você nessa noite, para que Deus cure você. Tantas coisas, irmãos, tantas coisas que nós precisamos. Quando meu o próprio Jesus, ele vai dizer que ele não veio para os sãos, porque os sãos não precisam dele. Jesus disse isso: eu não vim para os sãos, vocês não precisam de mim, mas eu vim para aqueles que reconhecem que são doentes. É esses que precisam de mim.